que às vezes ele cobra, por isso que às vezes ele é mais duro, como um pai é com os seus filhos. É exatamente esse sentimento que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui agora, né? Vamos dar uma olhada em Efésios 6 e 8. Glória a Deus. Paulo está falando aqui de uma koinonia, né? A palavra koinonia é a palavra comunhão do grego, traduzido para o português. Sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. O que ele está dizendo com isso? Para Filemão, na carta que ele está escrevendo lá, quando ele diz, receba Onésimo. Ele está dizendo o seguinte, perante o Senhor, nós somos todos iguais. Você é o Senhor dele, né? Mas nós somos todos iguais, seja escravo, seja livre, quando alguém chega e se entrega para Jesus, seja ele empresário, seja ele quem for, somos todos iguais perante o Senhor, somos o corpo de Cristo. É por isso que quando chegar um homossexual, uma prostituta, qualquer pessoa aqui, nós recebemos ele. Agora, para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte da membresia da igreja, para ser considerado um filho de Deus, ele precisa renunciar o pecado que ele está cometendo, ele precisa renunciar à conduta equivocada que ele está agindo, que ele está tendo. Ele precisa reconhecer, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das atitudes que ele está tendo lá fora, desse caminho turbulento, e chegar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, confessar os seus pecados, ser perdoado e andar em novidade de vida, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, é isso aí. Não precisa pegar a Bíblia, não se pode pegar a Bíblia e querer adequar a Bíblia, né? Contextualizar a Bíblia ao estilo de vida que eu tenho. Eu é que tenho que me adequar às Escrituras. É eu que tenho que andar de acordo, em harmonia com o que a Escritura propõe, com o que ela revela. Não é eu pegar a Bíblia e fazer uma nova Bíblia, como já tem Bíblia aí de teologia inclusiva e outras mais. Bíblia LGBT, né? Bíblias que são verdadeiras Bíblias sangradas e não sagradas, como é a própria tradução Novo Mundo das Escrituras, que as Testemunhas de Jeová adequaram às suas doutrinas. Agora deixa eu falar uma coisa, Testemunha de Jeová, as seitas clássicas, tradicionais, é café pequeno, perto do que esses teólogos progressistas, esses teólogos aí neoliberais, esses exegetas, pseudo-exegetas estão fazendo, esse movimento neopentecostal que está por aí. As seitas clássicas, pelo menos eles trabalham questões de caráter, eles não aceitam que ninguém venha falar que precisa inserir homossexuais no contexto da membresia da igreja, ok? Então esses camaradas, eles conseguiram ultrapassar todos os limites. A palavra é dura, irmãos, mas é a realidade. Quando nós estamos em Cristo, quando alguém lá fora, por mais deplorável que seja a situação dele, ele levanta sua mão assim, e ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, independente de quem era ele, do que ele fazia, ele passa a ser nosso irmão, desde que ele abandone os seus maus caminhos. Como foi que Jesus permitiu que aquela mulher fosse apedrejada? A mulher adúltera? Não, irmãos. Onde estão os teus acusadores, mulher? Não te condenaram? E ela disse, não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Está alinhado o que Jesus falou com as cartas paulinas, com o que os apóstolos falaram. O que Jesus falou está alinhado com a Torá no Antigo Testamento, porque a Bíblia ela está em harmonia. A Bíblia ela está interligada, ela converge para Cristo, ela é cristocêntrica. A Bíblia, o centro da Bíblia, das Escrituras é o Senhor Jesus. Então jamais um escritor inspirado pelo Espírito Santo dos 40 autores poderá falar alguma coisa que está em desarmonia com o que Jesus ensinou. Não tem como. Precisamos atualizar a Bíblia. E ele disse, eu vou virar a mesa.
Nós vamos trabalhar para isso. Chegou o tempo. Temos que nos posicionar. Não vai ser fácil. Outra coisa que ele diz é que não existe ortodoxia bíblica. Isso não existe. Ortodoxia de quem ele fala? Não existe. A ortodoxia, irmãos, é o conservadorismo. É você não remover os marcos antigos. E ortopraxia é você colocar em prática aquilo que a Bíblia revela. E nós acreditamos na Bíblia ipsis literim, literalmente o que está escrito aqui. E nós não desprezamos a hermenêutica chamada princípios gramaticais da hermenêutica. Interpretamos a Bíblia dessa forma. Somos pentecostais clássicos. Bom, depois que Paulo ele fala com Filemão, vamos acompanhar aqui comigo. Olha o versículo 11. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora é muito útil, a ti e a mim. Lembrando que a palavra onésimo, ela tem um significado de útil. Agora, antes, o que é que Onésimo fazia na casa de Filemão? Trabalhava na lavoura, trabalhava o labor lá, ele era um escravo. E ele foi inútil em alguma coisa, mas Paulo está dizendo, agora ele não vai ser útil apenas no trabalho, ele será seu irmão agora. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Paulo não está dizendo para Filemão que Onésimo não precisava trabalhar mais. Ele está dizendo para ele que ele deve ser o seu irmão agora. Entretanto, o labor continuaria. Ele continuaria trabalhando. Mas agora Filemão deveria tratá-lo não como escravo, não como doulos, mas como seu irmão em Cristo. Como alguém que agora poderia ser muito mais útil para ele. Não só no labor do dia a dia, na propriedade de Filemão, mas também no trabalho da igreja. Agora Filemão era como se fosse um empresário dando o que Paulo está recomendando, né? Dando emprego a Onésimo. Observe aqui comigo. Vamos ver o versículo 12. E que te envio novamente. Tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas. Quer dizer, você me ama, Filemão? Como isso aqui é algo. O que é algo entranhável, irmãos? Algo que vem daqui, ó, do coração. Recebe como você estivesse recebendo o meu coração. Eu estou te reenviando ele aí agora. Já pensou, irmãos, como Filemão poderia ter pensado? O que Paulo quer agora? Vamos conjecturar aqui. Será que Paulo quer que eu dê legalidade para todos os meus escravos fugirem agora e voltarem e eu receber eles como irmãos? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está recomendando ele agora porque Deus havia transformado a vida de Onésimo. E nós vamos ver aqui que Paulo, ele está, se você der uma olhada detalhada no contexto, você percebe que Paulo, nas entrelinhas, ele está refutando a escravidão. E Filemão está entendendo isso. Porque a escravidão, ela não é razoável para um cristão. É isso exatamente que Paulo está fazendo aqui. Então não preciso chegar aqui e falar, vou mudar a Bíblia, porque Onésimo era escravo, mas hoje não tem escravo mais. Mas é claro que não, e Paulo já está deixando isso muito claro aqui, que agora ele é um irmão e não um escravo. E o próprio Jesus ensinou isso, né? Quando ele disse lá nos evangelhos, eu não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. Olha como está alinhado o que Paulo está falando com o que Jesus falou. Verso 13. E bem o receba, eu bem quisera reter comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu parecer, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Se você quiser enviar ele para mim, de modo voluntário, reenviar aqui, eu recebo ele, porque ele vai ser muito útil para mim no ministério. Mas eu não quis deixá-lo aqui. Olha aqui, irmãos, a hombridade do apóstolo Paulo. Olha como esse homem era justo. Ele está reenviando porque Onésimo pertencia a Filemão. No mundo antigo era assim. Ele tinha pagado por esse homem.
Aí ele está dizendo, se você quiser voluntariamente reenviá-lo, agora ele não é mais escravo, ele é irmão, ele é um servo de Cristo, ele me será muito útil aqui no ministério, na pregação do Evangelho. Mesmo Paulo estando preso. Os irmãos estão compreendendo? Diga amém. Glória a Deus. A fuga de Onésimo, né? Ele deve ter dado algum tipo de prejuízo. Vamos ler um texto em Romanos 8, 28. Me parece que houve, o que Paulo está mostrando aqui, parece que houve uma certa ação divina na fuga de Onésimo, né? Me parece que é uma providência divina essa fuga dele. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Onésimo não tivesse fugido, como ele encontraria o apóstolo Paulo lá na prisão? Como Paulo enviaria essa carta para Filemão, restituindo ele novamente? Então, irmãos, é muito importante. Paulo vai trazer aqui algumas soluções, né? Oferecer uma solução, e ele vai dar 4 tipos de solução para o problema que estava sendo enfrentado. Glória a Deus. Primeiro, a primeira coisa que Paulo vai fazer é a restituição de Onésimo. Olha o versículo 15. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o recebesse para sempre. Ele está dizendo, é provisão de Deus. Pode ser, Filemão, que isso não é coincidência. Talvez ele tenha fugido para que você o recebesse para sempre, como teu irmão agora. Então a primeira coisa que ele está propondo é a restituição de Onésimo. Aonde está escrito aqui, aonde a Bíblia está dando algum tipo de vazão, para eu dizer que eu preciso atualizar a Bíblia? Está muito bem explicado, está muito bem explanado aqui pelo apóstolo Paulo. Ele não está de acordo com a escravidão, assim como não está de acordo com o homossexualismo, com a prostituição, com a mentira, com a fornicação e outras coisas mais que nós poderíamos adjetivar aqui nessa noite. Não está de acordo. Está sendo restituído. Quem era escravo agora será irmão de Filemão. É isso que o Evangelho faz. Quem era escravo lá no mundo, agora ele passa a ser irmão de Jesus Cristo. Passa a viver em comunidade, na igreja, como corpo de Cristo, filho de Deus, restituído ao seu estado original. É isso que o Evangelho faz conosco. Por isso é que nós estamos aqui, nessa terça-feira, que eu tenho certeza que foi cansativa para os irmãos, adorando e bendizendo o nome dEle, porque Ele nos tirou da escravidão lá, e nos libertou. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observe comigo, restituição, né? Aqui agora, ele está sendo restituído. Segunda coisa que eu percebo aqui, é a elevação. Como assim? A elevação. Paulo não nega o fato da escravidão, né? Paulo não está negando que ele era servo, que ele era escravo. Mas, também, não, como eu disse, não vai tirar as tarefas de Onésimo. Mas o que ele está mostrando, é que agora é uma nova dimensão. Esse homem agora, ele passa a ser alguém considerado irmão do seu Senhor. Olha o que o Evangelho faz na vida da pessoa. Olha o que a palavra de Deus pura, verdadeira, sem adulteração, faz com as pessoas, né? Sem adicionar fermento nela. Que quando alguém fala, nós vamos ter que atualizar a Bíblia, ele quer alterar o teor da Bíblia. Como diz lá em Mateus 13, aquela mulher que pegou 3 medidas de farinha e adicionou um pouco de fermento, e a massa ficou levedada, alterou o teor. O fermento é a impureza, que altera. Então aqui é uma elevação que Paulo está propondo. Olha o versículo 16. Não já como servo, mas acima, elevou ou não elevou? Acima de um servo, como irmão amado, especialmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Percebeu? Está elevando o status de Onésimo, de escravo
para servo de Deus, para irmão de Filemão, para alguém que deveria ser amado agora, mas ainda tinha um problema, e talvez ele tenha dado algum tipo de prejuízo. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 5:11. Glória a Deus. Primeira Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que dizendo se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer comais. O que será que Onésimo fez na casa de Filemão? Olha o que Paulo está dizendo. Então Paulo está entrando em contradição? Não, é porque Onésimo agora estava transformado, irmãos. Ele não era mais, ele não tinha esses adjetivos. Então você vai colocar uma pessoa que no passado ele fez várias coisas erradas, mas ele agora foi transformado, ele se arrependeu, e aí nós vamos virar as costas para uma pessoa e dizer, não, essa pessoa aí no passado ela fez muitas coisas erradas, mas como está a vida dela agora? Houve uma transformação na vida dela? Glória a Deus. Versículo 17. Assim, pois, se me tem por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se te fez algum mal, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Irmãos, agora olha o que Paulo vai dizer, ó. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para não te dizer que tu mesmo deves inteiramente a mim. Paulo está deixando claro, ó, eu vou te pagar, só que você também me deve. Deve o que para Paulo? Deve a vida dele, porque ao ser evangelizado, trazido para a presença de Deus, irmãos, que dinheiro paga isso? Você consegue pagar alguém que um dia te evangelizou? Tem como pagar? Tem dinheiro que pague? Isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, tem algum dinheiro que pague isso? Não. Então ele está dizendo, você também me deve, eu te pago. Ele te deve alguma coisa? Coloca na minha conta. Quem faria isso? Você faria isso, irmão? Teria coragem? Para refletir? Se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Glória a Deus. Mais uma coisa que Paulo está propondo a Filemão como solução: confiança. Verso 20 e 22. Vamos ler. 20 ao 22. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Revigora as minhas entranhas no Senhor. Quer dizer, revigora o meu emocional, revigora o meu coração, renova minhas forças, fazendo isso que eu estou te recomendando. Verso 21. Confiado na tua obediência, te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que Paulo confiava em Filemão, cooperador do apóstolo Paulo. Olha a confiança que Paulo está depositando no seu cooperador. Olha a confiança. Paulo era o mentor desse homem. Esse homem era rico, irmãos. Paulo está escrevendo de dentro da prisão. Como ele confiava que esse homem obedeceria na íntegra o que ele estava pedindo? Confiança, né? Confiança. Paulo aqui, ele está mostrando que realmente quando um cooperador é bem preparado, é bem instruído, ele é alguém de confiança. Glória a Deus. Vamos dar uma olhada em Êxodo 32, 32. Ele está esperando que Filemão obedeça. E essa atitude de Paulo, ela é característica de um cristão, né? Olha o que Moisés vai falar, intercedendo pelo povo de Israel.
Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Moisés está falando isso com Deus, pedindo para Deus perdoar o pecado do povo de Israel, porque Deus queria destruir o povo, matar o povo. Não é mais ou menos isso que Paulo está fazendo em referência a Onésimo? Glória a Deus. Irmãos, é sério, né? Olha o versículo 23. Aqui agora ele vai, verso 22. Além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vos serei restituído. Ele confiava na obediência e confiava nas orações de Filemão. Que interessante, né? Confiava na obediência, confiava nas orações. Por isso que às vezes quando tem alguém doente, as pessoas pedem oração, né? Nós pedimos oração para os irmãos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Verso 23, saúda-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Companheiro de prisão aqui, ele está falando do compromisso do Evangelho. Marcos, que é o João Marcos que escreveu o Evangelho. Aristarco, Demas, aqui ele está citando Demas, ó. Demas só. Meus cooperadores. Perceberam? A última vez que ele cita Demas, Demas amou o presente século. Interessante, né? Verso 25. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, não caia nessa falácia que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser contextualizada. A Bíblia é transcultural, ela serve para qualquer tipo de cultura. A Bíblia é atemporal, a Bíblia é um livro atual, mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é insofismável, a Bíblia é um livro incomparável, e a Bíblia tem tudo aquilo que o ser humano precisa, porque é o manual do ser humano. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar.